Boa noite para vocês. Sexta-feira já, quem diria, né? Passou rápido. E foi um privilégio grande para mim estar com vocês todos esses dias, todas essas noites aqui, e conhecendo um pouco mais de vocês, estudando a Bíblia juntos, conhecendo amigos novos dessa igreja. E para você que está nos visitando, nos visitou durante essa semana, acompanhou uma noite ou mais de uma, ou quem sabe esteja hoje visitando pela primeira vez, que você seja muito bem-vindo. A gente gosta muito de ter pessoas novas no nosso meio, principalmente você que vem para louvar a Deus, estudar a sua palavra. Durante toda essa semana, nós estudamos uma história, nós entendemos que a palavra de Deus, ela é tão profunda e rica, que você pode passar a vida inteira lendo a mesma história, a mesma Bíblia, e ainda assim você não vai conseguir entender tudo que Deus tem revelado ali para você. Que coisa fantástica! Não é necessário ser doutor para entender a Bíblia, mas é importante se deparar com a revelação de Deus, ler, permitir que o Espírito revele, ajude a aplicá-la para a sua vida diariamente. A história dessa semana está chegando ao final, não tem muito mais, tem 2 versículos e a gente vai trabalhar esses 2 versículos entre hoje e sexta. Entre hoje e domingo, hoje é sexta. A história está lá em Lucas, capítulo 19, e se você quiser acessar, se você quiser abrir a Bíblia, então nós vamos continuar a história de Lucas, capítulo 19, e eu espero que você tenha aprendido muitas coisas novas a respeito dessa história durante essa semana. Acredito que também vários já quase sabem de cor os versículos que nós trabalhamos, porque temos repetido diariamente esses versículos. Lucas capítulo 19, lá no primeiro versículo, a história de Zaqueu começa assim, dizendo que entrando em Jericó, atravessava Jesus aquela cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Assim ele correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois ia passar por ali. Olhando Jesus, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Enquanto isso, a Bíblia diz, todos os que viram murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade de tudo o que eu tenho dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E daí nós chegamos ao verso 9, o penúltimo dessa sessão da história de Zaqueu. O verso 9 fala sobre um pequeno homem com uma grande fé, e é um verso muito bonito, porque tem no verso 9 uma declaração de Jesus. É Ele quem fala no verso 9, e toda vez que a Bíblia relata as palavras de Jesus, nós paramos para ouvi-las com ainda mais atenção, devido à importância, à relevância das palavras de Cristo. Então no verso 9 a Bíblia diz que Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. A única razão porque a gente tem todo dia parado, quase versículo por versículo, e conseguido descobrir tantas lições na história de Zaqueu, é porque intencionalmente o Espírito Santo revelou e conduziu o processo de escrita das Escrituras, da Palavra de Deus, da Bíblia, dos Evangelhos, de maneira toda interconectada,
E é por isso que a gente acredita que a Bíblia apresenta uma só verdade e que ela não se contradiz. E a gente tem visto na história de Zaqueu como essa história também se refere, como ela se conecta com tantas outras partes e histórias, especialmente do livro de Lucas. Assim, para entendermos os elementos dessa história, nós vamos lá a essas conexões, a João Batista, ao jovem rico, a outras menções dos publicanos, as outras histórias de riqueza e assim por diante. Para esse verso, talvez não seja também diferente. Vamos entender um pouquinho melhor esse verso a partir de algumas conexões. Não há dúvida que a palavra mais importante deste verso é salvação. Hoje houve salvação nesta casa. Imagine essa declaração. E a palavra salvação, o peso que ela tem e tinha nos ouvidos de quem ouvia as palavras de Jesus. Sabe onde mais essa palavra aparece no livro de Lucas? A palavra salvação, como aparece aí, só aparece numa outra ocasião. E ela está lá no primeiro capítulo de Lucas. Lá no primeiro capítulo de Lucas, existe uma introdução a Jesus Cristo, que se dá no Cântico de Zacarias. Veja como a Bíblia é bonita na sua confecção, na sua revelação. E no Cântico de Zacarias, lá nos primeiros versos, aqui tem 3 ou 4 menções à salvação no Cântico de Zacarias. E logo no início, na introdução, existe a primeira delas, que é essa que está na tela, onde Zacarias, ele profetiza com essa poesia, dizendo assim: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação. Sabe o que Zacarias estava falando? Ele estava falando de Jesus Cristo, o Messias, o Salvador. Jesus é a salvação em pessoa. Não aparece essa palavra em nenhum outro lugar do livro de Lucas. E agora aparece lá no clímax, no ponto mais alto, na última história, no último encontro de Jesus Cristo com Zaqueu, quando ele declara: hoje houve salvação nesta casa. Não é por acaso. Aquele profetizado, aquele agora se faz presente na vida de Zaqueu. É interessante que durante todo o ministério de Jesus, a pergunta era sobre a identidade dele. É o Messias, não é o Messias? É o da profecia ou não é o da profecia? Porque a ideia das pessoas a respeito de quem seria o Messias não batia muitas vezes com a própria pessoa de Jesus. Algumas coisas sim, o seu poder para operar milagres, quem sabe a multidão, algumas palavras que soavam assim como algo superior, mas em outros momentos não batia, porque ele se comportava de uma maneira tão humilde, ele se misturava com pessoas de conduta e status e reputação tão questionáveis, que na cabeça deles nunca poderia ser o mesmo das Escrituras Sagradas. E o tempo todo, os fariseus questionam a identidade de Jesus. O interessante no Evangelho é que a resposta de Jesus não é sobre a sua identidade, mas sobre a identidade daqueles que entram em contato com Ele e que são transformados por Ele. Jesus não fala assim: mas veja que eu sou, óbvio que eu sou o Messias, está vendo como eu sou o Messias? Você viu o milagre que eu fiz? Você viu quanta gente eu curei? Não é esse o ponto. A única coisa que ele mostra é o que acontece na vida de quem aceita Jesus. E daí agora vem Zaqueu, o último grande argumento em favor do próprio Messias. Hoje houve salvação
nessa casa. Zaqueu era desses que certamente não poderia estar na lista de pessoas que receberiam a salvação segundo os padrões religiosos do seu tempo. Veja lá em Lucas, um pouquinho antes do capítulo 19, no capítulo 18, 11, 12. Você talvez se lembre aí desse episódio, aquela história do fariseu fazendo a oração, e na oração do fariseu há exatamente a ilustração do pensamento da época. Então o fariseu, no verso 11, diz a Bíblia, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem como esse publicano. Como assim? Salvação para o publicano? No próprio capítulo, mais adiante, na história do jovem rico, houve uma reação semelhante. Durante a semana a gente mencionou a história do jovem rico, mas a gente parou no verso 23, sendo que na sequência existe ainda uma explicação, um desabafo de Jesus a respeito do reino. Veja no verso 24 do capítulo 18. Depois daquela resposta do jovem rico, da desistência, da sua tristeza, Jesus disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E as pessoas que ouviram isso perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Um jovem talentoso, com recursos, conhecedor e guardador dos mandamentos, se ele não entrará no céu, quem poderá entrar no reino de Deus? E ali ficou a angústia, o desespero, a incompreensão no ar. E agora, Jesus na casa de Zaqueu diz: hoje houve salvação nesta casa. Quem é que pode ser salvo? Então quem é que pode ser salvo? Zaqueu. Zaqueu pode ser salvo. Zaqueu e todos os que igualmente como Zaqueu aceitarem Jesus na sua vida, na sua casa e permitirem serem transformados pelo Mestre. É a resposta definitiva para aquela pergunta: quem pode ser salvo? Nesse caso, são duas coisas que definem salvação. É lógico, nós podemos filosofar, podemos fazer teologia em cima do conceito e da doutrina, mas de uma maneira simples, são duas compreensões a partir da própria história de Zaqueu. Salvação se refere a livrar do pecado e restaurar o relacionamento com Deus, não é isso? A declaração de Jesus vem depois daquela atitude bonita de Zaqueu, quando ele se levanta e diz: Senhor, a minha vida mudou, as minhas prioridades são outras, a riqueza já não é mais a coisa mais importante, mais valorosa na minha vida. E isso se dá quando Jesus agora faz parte da sua casa, dentro da sua casa. Deixar algumas atitudes para trás, livrar-se do pecado e restabelecer um relacionamento com Deus. Salvação nesta casa. Você sabe que esse é um outro conceito bonito na Bíblia? Como assim, na casa? Jesus poderia ter dito ali: hoje há salvação na vida de Zaqueu, mas na casa de Zaqueu. Será que existe aqui alguma coisa que nos desafia na nossa compreensão e nas nossas práticas também? Ellen White diz assim que Jesus havia
recebido, ou Zaqueu recebera Jesus não somente como um hóspede de passagem em sua casa. Poderia ser o caso, um hóspede. Senhor, está indo para Jerusalém, está tarde já, fica na minha casa hoje, dorme aqui no quarto de hóspedes, amanhã segue o caminho. Não. Zaqueu recebeu como alguém que vinha habitar no templo da sua alma, da sua vida. Há uma diferença completa, não é? Jesus entrara para fazer a diferença, para habitar ali de forma definitiva, para fazer parte da família, do círculo familiar. Jesus agora fazia parte daquela família, da família de Zaqueu. Eu não sei, mas de alguma maneira com o tempo, principalmente no Ocidente, a gente passou a perceber a questão da salvação como uma questão individual. Não é verdade? E então a gente enfatiza muito mais o aspecto individual da salvação do que o aspecto coletivo. E quando a gente começa a introduzir o Evangelho, a vida cristã para uma pessoa, para uma família, se só aquela pessoa aceita e há resistência por parte de outros, a nossa abordagem, o nosso incentivo à decisão é sempre individualista, me parece pelo menos. A salvação é individual. Você já usou esse argumento com alguém? Não fique esperando, tome a sua decisão, os outros. Existe verdade nessa dimensão, mas isso não é tudo. Na Bíblia existe um tanto de incentivo e de uma abordagem muito mais coletiva, onde importa não só que um receba a salvação, mas que toda a sua casa assim o faça também. Nesta casa, Ellen White diz que não somente foi o próprio Zaqueu abençoado, mas toda a casa com ele. Jesus foi ao seu lar para dar-lhe lições sobre a verdade e instruir a sua família nas coisas do reino. E Zaqueu não é o único na Bíblia nessas condições. Depois, no livro de Atos, também escrito por Lucas, a gente vai encontrar uma série de outras histórias com essa mesma ênfase. Talvez você já esteja se lembrando de alguma dessas histórias. Você lembra da história de Cornélio, a história de Lídia, a história do carcereiro? São 3 exemplos clássicos, não é? Onde a Bíblia diz que ele e a sua casa foram salvos. Ela e a sua casa receberam o Senhor. Talvez deveríamos aprender um pouquinho mais com essa realidade de que a salvação, ela tem uma dimensão individual, mas certamente uma dimensão mais coletiva também. E então Jesus tem uma explicação para tudo isso. Ele diz: hoje houve salvação nesta casa, e daí ele explica, veja lá, ele diz: pois, o que foi que aconteceu, não é? Como assim explicar que na casa de Zaqueu há salvação? E ele diz: pois que também este é filho de Abraão. Jesus, de onde o Senhor tirou essa ideia agora? Filho de Abraão, Zaqueu, filho de Abraão, por que essa declaração? Ele era judeu, não era judeu? Zaqueu era judeu, certamente. Ele pertencia, conhecia toda aquela tradição. O que é que acontece? Porque era importante para Jesus ressaltar o aspecto de que Zaqueu era, sim, pertencente à linhagem de Abraão. Começa ali naquela história do fariseu que não considera os publicanos, os coletores de impostos, mais parte daqueles que herdarão o céu. Mas então o que é que aconteceu que ele volta a ter e ser parte dessa linhagem? Eu acho que é Paulo que ajuda a gente a entender um pouquinho. E lá em Gálatas, no capítulo 3, então existe uma explicação clássica que nós usamos para ajudar a entender.
Gálatas capítulo 3, no verso 8, explica exatamente isso. Diz que, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Vamos voltar na história um pouquinho. Gênesis capítulo 12, e Deus chama Abraão e fala para Abraão: você vai sair da sua terra e você vai para aquele lugar que eu te mostrarei, e agora, através da tua descendência e do teu nome, todas as famílias da terra serão abençoadas. O plano de Deus era de alcançar a todos sem distinção. Distinção nem de idade, nem de etnia, nem de região geográfica, de nada. E então a explicação no verso 7: sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Esse era um conceito que mudava para os fariseus completamente a sua doutrina da salvação. Eles achavam que eram só eles os que herdariam o céu. Eles entendiam que era só através do cumprimento da guarda da lei que era possível alguém se candidatar ao reino de Deus. Mas para Jesus, o que mais importava era a fé. Todos os que são da fé são filhos de Abraão, o pai da fé. E agora, porque Zaqueu havia demonstrado uma grande fé, o pequeno homem com uma grande fé, ele também deveria ser considerado um filho de Abraão. Você acha que isso se aplica hoje também? Será que eu e você, mesmo não sendo judeus, porque temos fé em Jesus Cristo e na sua missão e no seu plano, então somos abençoados através da nossa fé nele e pertencemos à linhagem de Abraão? É assim que a Bíblia ensina. Mas então não é só para judeu, também talvez não seja só para adventista, talvez não seja só para brancos ou negros, ou jovens, ou idosos, ou brasileiros, ou pessoas de outros lugares do mundo. Hoje à noite eu queria convidar alguém para vocês conhecerem e para ilustrar um pouco a dimensão da missão de Cristo. Vocês sabem que aqui no NASP, já há alguns anos que existe um programa onde o colégio recebe alunos internacionais. E nós temos sido realmente abençoados com a presença de alunos de vários países do mundo, principalmente de uma determinada região chamada Janela 1040. E há 2 anos e meio talvez, nós recebemos o primeiro aluno, a primeira aluna da China. E hoje eles vieram acompanhar a gente aqui. Vou chamar você aqui, Rong, vem aqui à frente, por favor. E Rong chegou no NASP, dentro desse projeto, e ela tem sido uma oportunidade muito especial para a gente aprender sobre o que Deus tem feito ao redor do mundo. Ela veio para estudar um pouquinho mais, e a gente já tem trabalhado junto em alguns momentos também. Rong, fala um pouquinho aqui para a gente sobre a sua experiência, não é, na China, e quem sabe, para começar, conta para a gente como é a religiosidade dos chineses, principalmente dos jovens como você, no que eles acreditam. Oi, queridos amigos, irmãos, feliz sábado. Meu nome é Rong, estudo no UNASP. Estou aqui faz 2 anos, mais ou menos, então ainda não falo bem português. Bom, eu vou falar um pouco minha experiência.
quando eu era pequena, na China, a maioria das pessoas são ateus. Não tem, fé. Porque na China tem muita gente, né? Muita pessoa. 1.400.000.000 exatamente, ou por aí, não é? Sim. Se a gente conseguir contar todo mundo, né? E 1 bilhão sim. e 300 pessoas são ateus. Olha só, desses tantos, a grande maioria ateus. Vale lembrar que recentemente a China passou por um período de comunismo e certamente isso influenciou bastante na religiosidade. E quando eu era pequena, quando eu era criança, eu fui à igreja, porque perto da minha casa tinha uma home church. Uma igreja assim numa em casa. Igreja em casa. Tem 10 idosos, faz culto na casa. 10 pessoas idosas ali se reunindo. Então, mas não era adventista essa igreja? Não, era não protestante. Era protestante. Então, eu fui à igreja e é protestante. Mas quando eu crescer para estudar ensino médio, fundamental, não dava mais tempo para ir à igreja. Então, eu saí na igreja. Mas quando eu estudei na faculdade da China, eu sentia que falta de fé. Então, eu comecei a procurar a igreja. Eu procurei mais ou menos 6 meses. Eu achei uma igreja. Aquele dia era sábado. Então, eles me falam, a igreja é adventista. Mas eu não sabia o que é. Ainda me lembro, aquela pessoa me explicou, falou, hoje é sábado. E ela pegou um calendário e falou comigo, olha, domingo é primeiro dia. Explicou, mas ainda não entendi. Mas eu fiquei naquela igreja e fazia amizade com as pessoas, os membros. E depois eu comecei a estudar a Bíblia. E também estudar Daniel e Apocalipse. Eu fiquei, caraca, isso é verdade. Sim, fiquei chocada. Isso é verdade, é uma igreja verdadeira. Então, eu fiquei na igreja adventista até agora. Você falou que você formou amizades ali também. Quão importantes foram essas amizades naquele momento para você sentir parte da igreja? Acho que a amizade é muito importante, porque quando você vai para a igreja e muita pessoa vai conversar contigo, é bem simpático e me fazia bem agradável, como fala, amigável. Sim. É assim. Então eu fiquei naquela igreja. Vejam a maneira como Deus vai trabalhando, né? Então, a avó da Rong é protestante e ela, quando pequena, conheceu uma igreja protestante, depois cresceu no meio ateu, típico dos jovens, até que ela continuou sentindo no coração um vazio e procurou uma igreja, era uma igreja adventista, começou a estudar, foi bem recebida, formou laços de amizade naquele contexto e continuou então nessa caminhada. Você decidiu se batizar também, ser batizada na igreja, né? Sim, eu batizei em 2006. E você me falou que você trabalhou um ano. Conta para eles qual foi o curso que você tinha feito. Quando eu me formei na faculdade da China, eu trabalhei um ano fora, outra empresa. Mas em 2008, na China aconteceu um grande terremoto. Morreu quase 100 mil pessoas, mais ou menos. E aquele evento me tocava muito meu coração. E que precisaria trabalhar
a Deus. Porque eu achava que Deus vai voltar logo. Então eu preciso dedicar, sacrificar, sim. Então tinha um chamado para trabalhar missionário na internet. Então eu larguei a trabalho, o emprego. E comecei a trabalhar missionário na internet. Na China, existem muitas restrições do governo quanto à atividade oficial da igreja. E é por isso que essas igrejas acontecem nos lares, muitas delas, ou de uma maneira mais independente. Lá, a igreja ainda não tem condição, na chamada China continental, de ter um canal de televisão aberto. Certamente isso é impensável para o governo e na sua maneira mais controladora, não é, de fazer as coisas. De forma que a União da China, ela não está na China continental, ela está fora. E eles, por muitos anos, mantiveram um programa pela internet, como que um canal de televisão pela internet, né? E Rong se tornou uma estrela desse canal, é isso? Eu me tornei apresentadora, sim. A gente produziu os programas, colocando na internet para espalhar o evangelho. Já alguns, como eu falei agora, que ano você veio para cá, para o Brasil? Aqui, 2016. 16, né? 17, mais ou menos. Então, agora ela estuda rádio e TV aqui, teve chance já de fazer um estágio no Novo Tempo. E em janeiro de 2018, nós fomos pela primeira vez com alguns brasileiros lá para a China com ela. E começamos ali um trabalho tentando apoiar o trabalho da igreja lá e de alguns missionários brasileiros que estão por lá. No início desse ano, o nosso plano era voltar para lá, mas o governo, durante o ano de 2018, apertou ainda mais as suas restrições em relação às religiões, dificultando o acesso às Bíblias, controlando o acesso de crianças ao culto nas igrejas e assim por diante. Algo realmente difícil de entender e que tem dificultado muito o trabalho missionário naquele país. Mas Rong continua com seu propósito de continuar espalhando a mensagem no seu país, com as pessoas de lá. No ano passado, aconteceu algo muito interessante também na vida dela. A gente recebeu há pouco tempo um outro aluno chinês. Wang, vem aqui também à frente, por favor, nesse momento. E Wang, ele estudou teologia, tinha se formado por lá, veio para fazer uma pós-graduação aqui no NASP, e daí eles se conheceram, não é? Foi isso? E aí, a gente conheceu no NASP e se tornou grandes amigos. E depois a gente começou a namorar. E agora já casamos. É um milagre. Porque na China tem muita gente e a gente nunca se encontrou. Mas a gente encontrou no Brasil, outro país. Eles são de regiões bem distantes na China, e obviamente tem muita gente, a igreja adventista é muito pequena lá, e por isso acho que é justo dizer que realmente é um milagre que Deus tem conduzido o caminho deles. Imagina sair do seu país e quais são as chances de encontrar a pessoa, o amor da sua vida, não é, no outro lado do mundo. Mas eu queria destacar o principal deles aqui, que é o compromisso que eles têm tido em continuar levando essa mensagem a outras pessoas. Como eu falei, eles já têm ajudado, já têm contribuído com a missão lá na China, e agora, neste ano, começaram já um trabalho com a comunidade chinesa em São Paulo, de forma que eles
Eles não estão esperando as coisas acontecerem, eles não estão esperando que os chineses venham bater a sua porta, eles estão indo até onde eles estão, e seja no país deles ou aqui, eles continuam com esse amor de Deus no coração e o desejo de compartilhar com os outros. Que Deus abençoe vocês, viu? Obrigada. Muito obrigado pelo testemunho que vocês deram aqui. Hoje houve salvação nesta casa. Alguns dizem que a melhor tradução pode ser porque até este homem, até Zaqueu, é filho de Abraão. Porque o amor de Deus é tão grande que alcança a todos. E todos aqueles que exercitam, que demonstram a sua fé, que aceitam um novo coração, esses são recebidos na família de Deus. A história de Zaqueu é a história de um marginalizado, de um rejeitado, de alguém que, segundo a igreja na época, não teria nenhuma condição de herdar o reino de Deus. Mas ele é restaurado e agora faz parte da família de Deus. Lá em Lucas capítulo 3, quando João Batista anunciou o evangelho, então a Bíblia diz que coletores de impostos vieram e perguntaram o que é que nós temos que fazer para Jesus, ou para João Batista, e quando João Batista explicou o que eles deveriam fazer, então eles ficaram questionando. Mas João Batista falou assim: se houver arrependimento, mudança de vida, então destas pedras, até das pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Quer dizer para você que Deus continua a fazer isso aqui em Arthur Nogueira e em todas as partes do mundo. Você lembra, a iniciativa é sempre de Deus. Ele é o maior interessado em oferecer a salvação às pessoas. É Ele que passa pelas cidades, é Ele que visita, é Ele que oferece, é Ele que chega e quer ir à casa de cada um de nós. Quando as pessoas falaram, mas então, quem é que poderá ser salvo? Verso 26, não é? Então Jesus respondeu. Ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Hoje, eu deixei essa parte por último, né? Hoje. A Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ela também diz que hoje é o dia da salvação. Hoje. Então, hoje, Jesus fala assim: quero ficar na sua casa. Hoje. Ele falou isso para Zaqueu. E porque ele falou para Zaqueu, e Zaqueu abriu o seu coração e a sua casa, então ele pôde também fazer a segunda declaração, quando Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. E você? A história está chegando no final, e é a hora de a gente tomar decisões. Não dá para a gente ler a Bíblia e passar a história toda, uma semana toda, e aprender tanto e continuar do mesmo jeito. Especialmente para aqueles que têm vindo aqui talvez pelas primeiras vezes, talvez para você que está num processo aprendendo mais sobre a vontade de Deus na sua vida. Eu espero que durante essa semana você tenha se convencido de que Jesus quer mudar a sua vida. Ele quer te dar a salvação. Por isso, o tempo é hoje para a sua decisão. Enquanto a gente ouve agora a música final, hoje, se você quiser tomar uma decisão no seu coração, então faça exatamente isso. E quem sabe demonstre essa decisão vindo à frente, ficando em pé, respondendo. Não é tanto para o que a gente vai ver você fazer,
mas que você tenha coragem para demonstrar para Deus que você aceita o convite dele para entrar na sua casa, e que você também está ansioso para ouvir ele dizer: hoje houve salvação na sua casa. Enquanto eles cantarem, tome essa decisão, uma decisão entre você e Deus. Então, se quiser vir à frente, vamos orar juntos no final. Se quiser ficar em pé onde você está, tudo bem também. Mas aproveite esse momento para orar e colocar a sua vida nas mãos de Deus.